já não me identifico tanto assim com Angola. Estive lá no ano passado, depois de 11 anos, né, sem ir, e quase tudo estava a me irritar. Eu, se vivesse em Angola, seria uma pessoa frustrada. Nós somos um país que não tem necessidade de viver nas condições em que vive. Eu tinha vontade de dar dinheiro a cada pessoa que eu encontrava. E depois eu comecei a perceber que o meu dinheiro estava a acabar super rápido. Tu não consegues ajudar todo mundo. Se vais tentar fazer dinheiro com filmes e séries, esquece mesmo. Esquece. Ou então tens que conhecer um milionário que vai olhar para ti, vai gostar dos teus olhos e vai dizer, olha, toma. Eu vivo a vida toda em Portugal, tive 9 meses na Alemanha e sinto mais racismo a vida toda em Portugal do que na Alemanha senti. Aqui em Portugal tu sentes pessoas de racismo, das pessoas racistas, e sentes do sistema, que é o pior. Na Alemanha o sistema protege-te logo. Nós desde pequenos nós ouvimos da história do caçador e pela primeira vez estamos a ouvir a história do leão. Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do vosso Podbank, o podcast que se propõe a decifrar a mente de gente normal, que faz coisas fora de normal. Para este episódio vamos ter todo o prazer do mundo de receber aqui um realizador de uma série que está a bombar. Aproveito já para fazer publicidade. Está na RTP Play, é Novas Narrativas de Caça. Hoje vamos estar aqui a conversa com o realizador dessa série. Vamos ter uma conversa super interessante. Por isso fiquem aí, subscrevam o canal, ativem as notificações, quem ainda não subscreveu, né? E deixem comentários, deixem sugestões e sigam também as redes sociais do nosso convidado. Nosso convidado de hoje vai ser o Dércio. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estares aqui. O Dércio é o realizador e ele tem uma obra nas ruas que é Novas Narrativas de Caça. Em primeiro lugar, Dércio, agradecer-te estar aqui, é um enorme prazer ter-te aqui e queria perceber quem é o Dércio. Antes da série, antes de tudo, quem é o Dércio? As origens, ou o que é que tu gostas de fazer, o que é que tu gostas de... como é que queres que o mundo te conheça? Antes de mais, obrigadão pelo convite, né? Dércio, eu sou um gajo bem normal. As pessoas, os meus amigos me chamam sempre de estranho. Eu sou o tio do grupo, supostamente, por ter hábitos supostamente fora do que a minha geração supostamente gosta. Eu não sou de sair, eu não bebo álcool, não fumo, não tenho vícios. És como eu. O meu único vício é futebol. Também. Quando se trata de futebol, esquece. Mas eu comecei a minha carreira em 2017. Eu me formei em multimédia. Mas digamos que eu terminei o meu curso pelo que eu aprendi fora do curso. Não porque aprendeste. Não foi porque eu aprendi. Porque basicamente as valências que eu fui ganhando fora com o YouTube e depois experimentando coisas foi o que me deu capacidade para eu conseguir fazer o curso e tirar boas notas e me formar. Okay. Então eu me formei em 2018. Em 2017 já tinha começado a trabalhar na área, sempre trabalhei por conta própria. Okay. E nessa altura comecei a trabalhar comecei a fazer videoclipes, comecei a fazer vídeos promocionais, comecei a trabalhar com, não sei se tu conheces o Joel Almeida. Comecei a trabalhar com o Joel, foi na altura em que eu vim aqui para Lisboa. Afrodigital. Afrodigital, yeah. E na verdade nós na altura começamos porque eu o convidei para entrar num documentário que eu estava a fazer, que era de projeto final da minha licenciatura. E depois aí mantivemos o contacto. E quando eu mudei para cá, foi já para começar a trabalhar na área. Onde, então? Em Coimbra. Me formei em Coimbra. Quando mudei para cá, começamos a trabalhar num projeto... Para cá, Lisboa? Lisboa, Okay. Pois é, não estamos em Lisboa, né? Mudei-me para Lisboa e começamos a trabalhar em sketches e cenas assim pequenas. Entretanto, comecei a fazer também videoclipes. Nessa fase já ia fazendo esporadicamente algumas curtas-metragens, que eram mesmo só para mim, que era para construir o meu portfólio. E pronto, depois fui... Basicamente, o meu percurso todo até hoje tem sido esse. Trabalhar com vídeos institucionais, comerciais, videoclipes, curtas-metragens, documentários e agora um episódio de uma série também. Muito bom. E tu estudaste em Coimbra, não é? Yeah. Estudaste em Coimbra, mas vivias mesmo lá em Coimbra? Vivi em Coimbra. E tu tens de que origem? Eu sou angolano. Angolano? Nasceste lá ou nasceste cá? Nasci em Angola. Eu nasci em Angola,
minha infância foi na Alemanha, Ok. depois voltei para Angola e depois vim cá para Tuga. Quanto tempo vieste para Tuga de vez de Angola para aqui? Já Vieste para cá para estudar? vim para estudar, estou cá há 12 anos. 12 anos já tens os documentos em dia, tudo. Yeah. Como é? O processo foi duro, né? Não, por acaso não. Por acaso, eu vim numa fase em que eu acho que nem era assim, não era assim muito complicado. E depois eu era estudante em Coimbra, aquilo era, desde que tenhas a matrícula feita e Sim, mais simples. consegues, já. Tu tens então em ti, tens um bocado de Alemanha, um bocado de Angola, um bocado de Portugal. Yeah. Assim, a verdade é que eu hoje em dia já não falo alemão. Yeah. Eu ainda entendo um Du pouquinho. sprichst Deutsch? Não, já não. É engraçado. Nichts Deutsch. Mas tu falas? Não, ich kann kein Deutsch. Ok. Eu falo algumas coisas porque eu estive na Alemanha 9 meses. Então eu falo algumas ok. coisas. Não Nice. falo, não tenho um Deutsch assim fluente. É assim, infelizmente, no meu caso, quando eu fui para Angola, nenhum dos meus pais me incentivou propriamente a falar. Yeah. E depois eu tive que aprender. Eu falava um pouco de português, mas falava muito mal. Yeah. Então, eu em Angola tive que aprender a falar o português. Português. E o que me fez Esqueceu o alemão, porque eu não praticava com ninguém e estava a me esforçar para aprender a falar o português. E depois o meu velho era super ríspido, tá certo? Então era tipo, é assim, não é assim, é assim, não é assim, é assim. E agora por acaso me lembro de uma coisa engraçada que eu na altura, como aquilo me chateava. É tipo, tenho que aprender a falar, mas eu já falo, mas meu pai, não, mas não falas bem, não falas bem. Eu meti na minha cabeça que é o seguinte: eu vou aprender a falar bem o português para depois poder falar mal à vontade. Porque o importante é saber falar. Não saber falar, E depois tu fazes o code switch onde é necessário. Se estás a falar para uma multidão de português, obviamente que vais falar um português diferente. Se estás com os teus amigos, não tens necessidade e falas mais à vontade. Então, eu com os meus amigos e com a família e em sítios não formais, eu falo. O teu calão. Yeah. É por aí. O alemão é uma língua, para mim, parecia bem difícil no início, mas eu acabei por perceber que o alemão é muito parecido com o português, com o inglês também. Tem muitas palavras parecidas com o inglês e foi isso que me ajudou a apanhar umas dicas da Alemanha. O que é que guarda de ti da Alemanha? As recordações e o que é que aprendeste na Alemanha? Assim, Eu acho que a única coisa que eu guardo de lá são momentos nostálgicos. É bem estranho. Eu, às vezes aqui, principalmente no início do inverno, no período da manhã, há sempre um clima que sempre que eu olho para fora, eu sinto tipo, me levou. Mas são três países completamente diferentes: Angola, Portugal e Alemanha. Qual é o mais organizado dos três? É a Alemanha. Sim. Muito. Assim, a verdade também é que a princípio, eu consigo te dizer que a Alemanha, por aquilo que eu sei hoje, se for por aquilo que eu sabia antigamente, eu era puto. Então, Eu lembro-me bem, quando eu estava lá, aquilo era super limpo, tudo funcionava, tudo organizado. O que eu gostei da Alemanha foi isso, é que era tudo bem organizado, tudo limpo, tudo a funcionar sempre. É muito mais que Portugal, então, em comparação com a África, então, não, a diferença é bem grande. E em termos sociais, onde é que se vive melhor, onde é que tens mais vida social? Portugal, Angola, não é? Eu pessoalmente, ou onde é que vês mais geral, vida social? Destes três países eu nunca tive foi Angola, mas outros. Eu acho que eu já não me identifico tanto assim com Angola, mas é porque eu sou uma pessoa muito crítica. Eu tive lá no ano passado, depois de 11 anos, sem ir, e quase tudo estava a me irritar. Quase tudo estava a me irritar. Porque, em termos de desorganização. Mas não eram as pessoas que estavam a me irritar. Era o sistema. Então, eu, por exemplo, digo aos meus amigos: você vivesse em Angola, seria uma pessoa frustrada. Eu seria uma pessoa frustrada. Porque também já tiveste uma experiência diferente. Fora. Não, mas mesmo quando eu estava lá, aquilo já me incomodava. O que mais te incomodava assim lá? É a pobreza. Porque nós somos um país que não tem necessidade de viver nas condições em que vive. E também eu sou uma pessoa politicamente carregada, a nível de ideais,
mas ao mesmo tempo eu sinto que se tu não tens um equilíbrio, acabas por te frustrar e a única pessoa que sofre és tu. Não estás a ajudar nem aquelas pessoas necessitadas, nem a ti. Então, na verdade, não estás a fazer nada. E eu acabo por pensar, eu se vivesse lá, ficaria frustrado o tempo todo, depois não estaria a ajudar ninguém. Não tens a progredir. Olha, e a verdade é que quando eu fui, eu tinha a impressão, antes de ir, eu tinha a impressão que os angolanos não são muito altruístas, não são muito solidários. Ok. Porque eu vejo a situação lá e parece que as pessoas não ligam. E mesmo quando eu fui, eu vi as pessoas a tratarem pessoas necessitadas mal. Só que aquilo era meio que uma limitação do meu entendimento social, porque eu não estava lá, eu não vivia lá, então a minha realidade, o que movia a minha crítica era uma realidade diferente. Mas eu comecei a perceber, na verdade, no bolso. Porque eu, quando fui para lá, eu tinha vontade de dar dinheiro a cada pessoa que eu encontrava. Puderam muitos. E depois eu comecei a perceber que o meu dinheiro estava a acabar super rápido. Yeah. Que tipo, não, tenho que parar. E depois eu percebi, ok, tu não consegues ajudar todo mundo. Não dá. E principalmente quando tu estás... é muito mais fácil para ti que vais lá uma semana, 2, do que para quem vive lá. Imagina que tu vives lá, todas as vezes que vês uma senhora com os filhos, está a precisar, vais dar dinheiro, meu irmão, teu dinheiro todo vai acabar num dia. Porque aquilo aí é o que mais há. Acabas por tornar frio perante aquela situação. É um bloqueio natural que tens que acabar por adquirir. Caso contrário, esquece. Não sobrevives. Acabas por ficar de qualquer dia tu a pedir também. Exato. Essa é das coisas mais duras que viste em Angola em termos de sociedade. Porque são tu vês com cada situação que para as pessoas já é naturalizada, né? As pessoas já não olham para aquilo como algo fora do comum, mas tu que vens de fora, para ti tudo é chocante. E quem vier da Alemanha então é ainda pior. Ali as coisas funcionam, tipo as instituições, as coisas, o ciclo das coisas normais funciona? Funciona mal. Funciona com michas, né? Sim, olha, ainda há 2 semanas atrás eu estava a falar com a minha amiga ao telefone e ela não estava mexendo no telefone, a chamada estava no coisa do telefone, né? No Bluetooth, estava ligado ao carro. E ela foi parada. E o polícia lhe confiscou os documentos, coisa que ele não pôde fazer. Não pode. Mas a minha amiga começou a reclamar. Né? E ele... as coisas que ele estava a dizer... Também, tu também és muito rabugenta. Não sei. Assim? Assim. E, obviamente, ele queria dinheiro. Claro. E a minha amiga também estava farta. Toda hora a dar dinheiro. Cheio. E eu acho que naquele dia ele já tinha dado dinheiro a alguém. Então... É a mesma coisa com os pobres, dá de todos, os polícias é igual. Chega uma altura que tu ficas completamente frustrado com a situação. Então, imagina, lá as coisas funcionam. E ela foi parada porque supostamente ela estava a andar muito rápido, mas ela literalmente estava num trânsito. Imagina alguém num trânsito parado a andar muito rápido. Lá as coisas funcionam, mas funcionam mal. E para quem está habituado com uma realidade diferente, obviamente depois de um tempo nós somos... Acabas por adotar, essa é a nossa natureza, nós nos adaptamos. Só que há uns que se adaptam mais facilmente, outros que ficam... Estranham bem no início. Eu estive na Guiné em 2007 e eu lembro-me de ter estranhado bem no início. Embora já estivesse preparado, muita gente falava e não sei o quê, mas quando eu chego à Guiné... Quando tu chegas lá, o choque é brutal. E acaba por ser tipo, imagina, de um lado tens a Alemanha, do outro lado tens Angola, né? Portugal é no meio. Portugal é exatamente no meio. Aqui as instituições funcionam mal também. Super mal. É melhor que a África, pior que a Alemanha. É o meio termo. É mesmo meio termo. Mas há um assunto em que não é meio termo. Por exemplo, na forma como és tratado enquanto negro.
Alemanha ou Portugal? Onde é que te sentes melhor tratado? Sentiste melhor tratado? Eu na Alemanha era puto, então Mas mesmo puto, tive. É assim, a diferença é que na fase adulta há coisas que tu percebes que tu não percebias quando eras puto, né? Que é mais a questão sistemática e institucional. Eu, quando era puto, senti realmente discriminação racial, mas de alguns, e na altura eram mesmo amigos meus. Mas lá está, eles também não sabiam melhor, eram putos. São criados por adultos que têm certas inclinações política. ideológicas, né? Ideológica, sim. Então eu tinha amigos, especificamente, eu me lembro especificamente de dois, um era russo e outro era turco. E O turco até estava-te melhor. yeah. Eles também sabem. Eles também sabem mais ou menos Eu como é que é. tive muitos amigos turcos na Inglaterra, ainda tenho, então, muitos amigos ainda. Em Inglaterra, eles entendem muito melhor o africano. E encaixam melhor, são mais povo do que os russos. O problema que provavelmente eles têm mais é com a questão religiosa, né? Mas São muçulmanos. agora, entre perceber o que é ser visto como inferior, eles também percebem, né? Mas eu acho que muito provavelmente na Alemanha consegues questões raciais passam mais batidas, porque a Alemanha é um país politicamente, ideologicamente tímido por causa da história deles, né? Então eles têm muito cuidado em relação a isso. Hoje em dia, se tu olhas para a Alemanha, a forma como eles literalmente se ajoelham perante Israel, tu notas mesmo que é de uma Há um sociedade. arrependimento, há um arrependimento. E eu acho até, desculpem, e eu acho até que é um arrependimento que já ultrapassou a questão do arrependimento. Eu acho que eles literalmente já... eles adaptam uma posição de subserviência, de certa forma, mais especificamente em relação a Israel. Israel. Então, lá está, eles têm muito mais cuidado com esse tipo de coisa. Aqui em Portugal, não tanto. Esta, eu acho que, por a minha experiência também, eu vivo a vida toda em Portugal, tive 9 meses na Alemanha. E sinto mais racismo a vida toda em Portugal do que na Alemanha senti. Na Alemanha senti racismo uma vez, que é o normal. Pessoas racistas, tens pessoas que sejam racistas, é o normal. Aqui em Portugal tu sentes pessoas de racismo das pessoas racistas e sentes do sistema, que é o pior. Porque na Alemanha o sistema protege-te logo. Logo. Se acontece um caso de racismo, eles vão agir. Aqui não. Aqui é bué da volta para não se fazer nada. Por exemplo, essa situação não sei se está a acompanhar, da esquadra do rato. Os polícias que levavam para lá toxicodependentes, africanos e faziam as barbaridades que filmavam. Essa questão está-se a arranjar. Existe alguém aqui em Portugal que está a juntar polícias para fazer manifestação porque, tipo, eles acham que isso é normal. Querem normalizar essa situação. Não há uma mão dura nessa situação. Na Alemanha haveria uma mão dura logo nisso. Porque é um escândalo. E esse é logo um escândalo. Daqui tenta-se, tipo, suavizar a situação. Não sei se tu tens essa sensação, mas aqui em Portugal o racismo quase que nem é grave. É uma situação não muito grave. Eu na Alemanha sentia que era muito grave. Mas antes de chegarmos nesse assunto que dá pano para mangas, tu disseste que começaste com videoclipes, né? Aqui. É sempre essa porta, para quem acaba um curso de multimédia, é sempre essa primeira porta? Para começar a fazer dinheiro logo. Porque se vais tentar fazer dinheiro com filmes e séries, esquece. É um processo que demora muito mais tempo. Esquece Esquece mesmo. Esquece. Aqui tu tens duas instituições, basicamente, onde tu consegues ter uma possibilidade. Que são o ICA e a RTP. Só. RTP porque é obrigatório, é do Estado. Logo é obrigatório ter uma janela. Eles fazem... Não, mesmo o ICA. Aquilo é com candidaturas e
E se o teu projeto for aprovado, é aprovado. Né? Mas fora isso, não tens mais onde recorrer. E tu, para fazer filmes ou para fazer séries, tu precisas de financiamento a sério. Né? E se não forem essas duas instituições a te financiar, mais ninguém vai te financiar, porque as outras são privadas. Ou então tens que conhecer um milionário que vai olhar para ti, vai gostar dos teus olhos e vai dizer: olha, toma dinheiro. Fora isso, esquece. Não tens como. Então... Uma das coisas também que eu reparei bem na Alemanha é Alemanha e Portugal. Eu na Alemanha sentia tipo com um jovem qualquer, um miúdo qualquer que estivesse da secundária, ok? Podia ser o que quisesse ser. Na Alemanha é possível ser tudo o que tu quiseres. Queres ser astronauta, vais ser astronauta. Aqui em Portugal é possível ser tudo o que tu queres. É assim, eu na verdade, eu não sei se concordo 100% contigo em relação à Alemanha. Porquê? Porque, por exemplo, na Alemanha te incentivam a trabalhar desde muito cedo. Eu me lembro que, não sei se ainda hoje é assim, mas eu me lembro que antigamente tu com 13 anos podias começar a vender jornais e a distribuir jornais. Né? E pá, ganhavas o teu, fazias o teu. Mas lá há um pouco o mesmo que aqui, que é quando tu és imigrante, tu meio que és incentivado a entrar já para o mercado de trabalho. Estás a ver? Os cursos profissionais. Yeah. E se tu não tens formação, tu não vais conseguir um desses grandes trabalhos de escritório. Né? Então, não sei se é muito diferente daqui, porque aqui é igual. Okay. Por acaso não tinha essa noção lá. Eu tinha noção porque eu estava a trabalhar na Audi na altura e trabalhava com miúdos que estavam na escola a fazer férias e eu falava com eles uns que um ia ser cirurgião, outro ia ser, todos sonhavam para ser nas altas e era possível para todos serem. Havia um caminho para eles serem. Mas não tinha essa noção com os estrangeiros, porque também não recebia lá muitos estrangeiros. Recebia alguns turcos, mas os turcos lá são como nós aqui, basicamente. Os turcos lá, a comunidade turca lá é muito como grande. A comunidade brasileira aqui. São muitos também. Não, até diria diferente. Porque, aliás, eu acho eu ia tentar fazer uma comparação, mas acho que não tem uma comparação. Porque eu sinto que a comunidade turca lá já está super integrada. Yeah. Aqui os brasileiros e os cabo-verdianos eles estão integrados no mercado de trabalho forçado, ainda. Estás a ver? Os turcos não, eu conheço muitos turcos lá que são empresários mas não estamos a falar de empresários como mini empresários como nós temos aqui, muita gente também, né? Que tem uma loja pequena, muitas mulheres têm lojas de cabelo, etc. Mas lá estou a falar de empresários, de empresas médias, que eles anualmente faturam mesmo 100 e tal mil, estás a ver? Então é um pouco diferente. Mas aqui eu acho que a janela aqui para seres alguém, eu não diria que é apenas pequena para negros, é também para os brancos. Mas para nós ainda mais pequena. Sim. Eu acho isso que acabaste de falar há bocado de uma cena que é eu acho que nem toda a gente tem noção disso que acontece em Portugal, que é empurrar para o mercado de trabalho. Por exemplo, nós aqui, o miúdo chega ao 9º ano, se chumba um ano, eles já estão a correr a apresentar o teste, o curso profissional. Vais para aqui, vão-te dar, sei lá, vão dar 150 euros por mês, acho que é isso, dão-te um computador, dão-te 150 euros por mês e estás a tirar o curso. E tu paras e pensas, fogo, estou aqui na casa dos meus pais, já chumbei. Está-me a surgir um curso que eu vou estar a tirar curso, vou estar a ganhar 150 euros por mês, ainda tenho um computador, fogo, nunca ganhou dinheiro na vida, diz, chega dos teus pais e dizes, vou tirar um curso. É o curso de quê? Eles dizem, e está lá escrito, auxiliar de ação médica. E o pai que não estudou muito, pensa, meu filho vai ser enfermeiro. Entende? É logo auxiliar de ação médica. Uau! Meu filho, não, vai filho, ainda vão-te pagar. Vai. E o miúdo vai. Tira o curso de auxiliar de ação médica e depois descobre que o auxiliar de ação médica é só para trocar fraldas aos idosos, nos lares.
E depois, mas só descobre depois. Mas quando está a descobrir isso, já está a ganhar 150 euros por mês, que nunca ganhou antes. E o pai pensa, "Fogo, eu tinha de lhe dar dinheiro sempre, agora já não tenho que lhe dar, ele está orientado, está-se bem. O curso de 2, 3 anos acaba o curso. Nunca para pensar que aquele curso vai ter saída, se não vai ter. Não vai ter saída. Não vai ter saída. Mas pronto, e se tiver saída, não é o que eles estão a pensar. Depois, passado 2, 3 anos acaba o curso, se estiveram habituados a ganhar 150 euros por mês, acha que esses miúdos vão voltar a estudar? Estão habituados a ganhar dinheiro. Mesmo os pais não vão dizer, vais para a escola, não vou dar a ganhar. Vai trabalhar e vai procurar trabalho nessa área e acabou. A tua progressão é essa. Vais chegar ali, vais tentar lutar para ser um bocadinho melhor do que aquilo, mas não vais ser chefe, não vais ser nada disso. Vais chegar ali, porque é assim que eles empurram. E normalmente esses cursos são propostos nas escolas que lhes interessam. As coisas são muito bem divididas. As coisas são muito bem planeadas. Olha, nessa escola vamos propor cursos. Naquela escola vamos propor curso profissional assim, para poder empurrar os mesmos para o mesmo sítio. Mesmo quando tu já és adulto, começas a trabalhar, existe Randstad na Lapa, existe Randstad, se calhar existe em Cascais, que eu não tenho a certeza, mas a Randstad de Cascais não tem os mesmos trabalhos que a Randstad da Moita. Porque a Randstad da Moita é uma zona onde tem blacks, tem brasileiros, tem nepaleses, tem gente, mão de obra bruta. A Randstad daqui, do Vale da Moreira, da Baixa Banheira, tem já botas à tua espera, botas de biqueira de aço, luvas, para o trabalho duro. Yeah. Noutra Randstad, se calhar, há trabalhos que tu também não precisas de curso para ter, mas são trabalhos mais tranquilos, que até pagam melhor. Vais na Lapa, tu não acabaste a escola, mas tens de ter um trabalho tranquilo, uma progressãozita, porque eles metem isso de propósito. A Randstad daqui do Val da Moreira é para o Mamadou, para o Robinson, para o nepalês, é para esses os trabalhos. Então eles escolhem quem vai dar alguma coisa, quem não vai dar, e automaticamente empurram-nos dessa forma. Isso é racismo estrutural. Isso é racismo estrutural. É isso a forma deles projetarem a tua vida para onde eles querem que tu vais. Tu vais sempre, olha, esse aqui, ok, pode ser bom, mas vou-lhe propor um curso profissional. Nunca vais ser chefe de ninguém. Vais ser empregado de alguém que está ao teu lado, se calhar tem piores notas do que tu, mas se calhar foi encaminhado para outros lados. São formas de condicionar. Tu sempre tiveste essa noção de que há formas de nos condicionar, de nos empurrar para baixo. Yeah. E tu tens, eu acho que há uma noção que as pessoas têm, e eu tenho esse debate com o Joel, tipo, constantemente, que é, por exemplo, há uma coisa que eu digo, que é, todo mundo consegue ser rico, mas nem todo mundo pode ser rico. O sistema capitalista não é para isso, não é para que todo mundo seja rico. Exatamente. É para que alguns consigam e outros não. Então, não é possível que todo mundo seja. Imagina que todo mundo agora é doutor. Não dá. A roda para Se eu sou andar. doutor, imagina, eu sou doutor, tu és doutor, Somos todos doutores. somos todos doutores. Quem fica a limpar a tua casa quando vais trabalhar? Estás a ver? Quem que vai? Eu, doutor, eu vou querer vir montar aqui tudo, vou querer construir. Não. Não, tu és doutor, Então, tens de não tem pagar como. alguém para fazer. Então- Se não existe ninguém para fazer, como é que vai acontecer? Exato. Então, eu acho que nós estamos condicionados a vivermos de uma certa forma, e só quando tu pertences, quando tu vens de uma certa família, é que tens realmente chances de sair daquele condicionamento. Se vens de uma família média, de classe média, se bem que hoje em dia classe média quase que não existe, não é? Mas, Não existe. mas digamos uma família que não seja desfavorecida. Não é? Ou então pode ser de uma família desfavorecida, mas que simplesmente tens um pai ou uma mãe que realmente tu não vais fazer mais nada a não ser estudar, porque eu quero que tu te formes, porque é assim que eu prevejo o teu futuro. Fora isso, Mas mesmo com estudos, não é igual para todos. mas assim, eu hoje em dia acho que eu sou mais crítico do sistema de ensino no geral, ao ponto de já não achar. Mas lá está, isso é uma perspectiva super egoísta minha. Já não acho que seja um problema jovens estar a ser empurrados por um curso técnico. Mas lá está, só pelo fato disso acontecer de forma desproporcional e com intenções de Limitar. por si só é errado. Mas ao mesmo tempo
eu vejo pessoas que são formadas e não têm nada. Eu, por acaso, há muitas vezes que eu entro no Pingo Doce e quando vejo um jovem, eu me pergunto se ele é formado. Muitas vezes tu tens jovens no Pingo Doce que são formados. Muitos são formados. Estás a ver? E depois tem jovens que não são formados e trabalham, são empresários, etc. Não é uma coisa que vai acontecer para todos. Não tem como. Mas é possível. Mas lá está, é possível. E eu acho que é muito mais fácil uma pessoa que foi condicionada a trabalhar cedo se dar bem na vida do que uma pessoa que se formou com a perspectiva de adquirir um trabalho convencional. Porque o teu mindset é outro. É outro. Habitaste cedo a procurar. O teu cérebro está habituado a fazer uma ginástica completamente diferente. Completamente diferente. Então tu chegas para o mercado de trabalho e lá está, tu acabas por conhecer o mercado de trabalho. Por exemplo, eu acredito que muito provavelmente eu hoje em dia conheço o sistema de contabilidade português melhor do que um jovem que está no primeiro ou segundo ano da licenciatura de contabilidade. Porque eu já levei surra das finanças e da segurança social. Resolve a teoria. Então, lá está. Eu não vejo como um problema, mas, repito, é mesmo uma posição egoísta minha. Porque se eu estivesse nessa posição e se eu tivesse esse conhecimento, não que não fosse me frustrar, não que eu não pensasse, fogo, os outros estão a fazer a universidade e eu não posso fazer, mas eu já olharia numa outra perspectiva, no sentido de, ok, eu estou a ganhar experiência. Porque aquilo que eu te disse, eu na minha licenciatura, eu terminei a licenciatura muito porque eu estava a aprender fora. Então eu chegava na universidade, há muitas vezes que eu nem... que eu faltava, simplesmente porque eu quis faltar. Se umas pessoas estiverem a assistir isso, né? Mas muitas vezes eu faltava porque eu quis faltar, porque eu sabia que o que eu precisava não estava ali. Tudo que o professor fosse dizer na aula eu já sabia. E lá está. E depois, eu não sei, o sistema de ensino para mim é super estranho, não é muito fixe. Pelo menos cá na Tuga não vejo como uma cena fixe. Por exemplo, eu estive a fazer um mestrado em ciência política. E a primeira vez que eu entrei na sala de aula, e depois é uma área completamente diferente, eu me formei em multimédia e depois fui para a ciência política. Fui para a ciência política por quê? Porque eu, na minha licenciatura, eu fazia alguns trabalhos para amigos meus que eram de outros cursos. E então eu fiquei tipo, fogo, o meu curso é bem fácil, mas o curso deles também não estou a ver que seja muito difícil. É teórico, mas não estou a ver que seja muito difícil. Então, quando eu terminar, deixa ir para uma outra área para ver se realmente... E foi mesmo esse o meu pensamento. Eu vou ver se eu realmente aguento. Eu fui, minha primeira aula, entrei, tinha uns colegas a apresentar. Era ciência política, tudo que nada do que estavam a dizer eu sabia. Tá, tipo, onde é que eu fui me meter? Tipo, onde é que eu fui me meter? Só que depois eu percebi que tudo o que estavam a dizer, eles só leram, eles próprios não estavam a entender. E o sistema de avaliação era muito mau. Muito mau. Eu tive professores fixes, muito bons e simpáticos, etc. Mas o sistema de avaliação era péssimo. Lá está, tu fazes apresentações e depois eles dão a nota com base na tua apresentação. Para fazer essa apresentação, tu lês um artigo e depois tens que interpretar o artigo. Eu li um artigo 2 dias antes da apresentação. E consegui apresentar. A única coisa que tu precisas ter é não ter medo de falar em público, em frente à sala, né? E tens alguma capacidade de reter informação. Acho que vou ter que tirar esse curso. Vou ter que... assim parece fácil. Não, mas é super... Lá está. A única coisa que depois, que é obviamente mais complicada é tese, né? Quando fazes tese, aí já... Não que seja difícil, mas é muito mais trabalho. Mas agora, as aulas em si são super fáceis, porque aquilo é só apresentar. Mas obviamente depende da universidade. Há universidades que tu tens textos escritos, mas depois tens universidades em que tens textos de escolha múltipla. Não é nada do outro mundo. Então tu sais daí com muito pouco conhecimento real adquirido. Estás a ver? E por isso eu vejo, por exemplo, hoje em dia não é querer menosprezar nem nada, mas eu dou 0 valor à minha formação. Sério? Zero.
zero mesmo. Mas Eu fiquei... valeu-te uma vida profissional que hoje tens. Mas não foi para... Ninguém com quem eu já trabalhei sabe que eu sou formado na área. Ninguém. Mesmo que não fosses, terias trabalhado na mesma. Yeah. Não, porque eu já estava a trabalhar. Yeah. Estás a ver? No meu segundo ano, eu comecei a trabalhar na área, né? E nunca parei. Já fazias dinheiro enquanto estavas lá? Já para fazer bem pouco, mas eram 50 euros, por aí. Fazes qualquer coisa. Yeah, e lá está, nunca foi por causa da licenciatura. Então, eu, hoje em dia, eu quando me formei, eu fiquei super feliz pelos meus pais. Yeah. Muita gente é assim. Yeah, eu liguei para os meus pais e lhes disse, etc. Fiquei super feliz. Mas para mim, aquilo, literalmente hoje em dia não significa nada. Nada. Esquece. Mas no meio disto tudo, juntaste Alemanha, Angola, Portugal, a paixão pelo multimédia, ciências políticas, tudo isto, e nasceu Novas Narrativas de Caça. Yeah. Quando é que foi que tu sentiste a necessidade de fazer algo assim, desse género? Sentiste que havia esse buraco, né? Que não havia nada disso, e sentiste a necessidade de fazer. Porquê começar esse projeto? É assim, o projeto foi criado, foi delineado por um outro realizador, que é o Luís Almeida, e ele quis concorrer ao concurso da RTP, e ele pensou num... acho que ele já tinha essa ideia há algum tempo, né? Criar uma história, criar uma série com histórias contadas por diferentes realizadores negros. E ele convidou-me para... ele e a Alexandra, os dois têm uma produtora que é a Many Takes, e eles me convidaram para entrar no projeto. Me convidaram tipo com 3 dias de antecedência, já tinha que se submeter às cenas. E eu fiquei tipo, eu não tenho nada, mas também não vou perder a oportunidade. Então fui pegar numa curta-metragem que eu já tinha escrita e adaptei, né? A personagem já estava criada, o universo mais ou menos criado. Então fiz uma adaptação e enviei e concorremos e ganhamos. Não foi nada que eu por acaso tivesse pensado em fazer, porque na verdade os projetos nos quais eu estava a trabalhar ativamente para realizar nem era esse, porque esse era apenas uma curta-metragem, né? Que eu ia fazer um dia desses. Mas como surgiu esse projeto, Foi a oportunidade. Acabei por adaptar. Não sei, quem já viu a série vê que ali há mesmo o nome da série tem tudo a ver, que é Novas Narrativas de Caça. E é importante perceber isso, há uma frase que fica que é: enquanto os leões não falarem, os caçadores serão sempre os maiores, uma coisa assim. E é exatamente isso que acontece nas nossas vidas. Nós desde pequenos nós ouvimos da história do caçador, e pela primeira vez estamos a ouvir a história do leão. É uma responsabilidade grande. Eu ainda acho que nos últimos dias eu tenho falado com um amigo meu que eu conheci agora num projeto que eu estava a fazer, e ele é português, é branco. Então eu estava a lhe dar várias perspectivas de como se deve analisar a língua portuguesa. Por exemplo, há coisas que nós usamos no nosso dia a dia que nós nem pensamos e nós achamos que não tem força nenhuma, mas a verdade é que a nossa linguagem influencia a forma como nós pensamos. Há boi termos que hoje em dia para mim já são super naturais de não usar, mas que nunca passaram pela cabeça de muita gente. Por exemplo, nós quando usamos a palavra escravo para descrever pessoas que foram escravizadas. Se tu, como negro, partes da perspectiva de que aquelas pessoas eram escravos, tu estás a partir de uma perspectiva oposta ao teu ser. Porque eles não eram escravos, eram pessoas escravizadas. Quando tu dizes escravo, tu estás a dizer que automaticamente eu também sou escravo. Estás a dizer que aquela é a essência deles, aquilo é o que eles são. Né?
Mas eles eram pessoas escravizadas. Pessoas normais, escravizadas. Yeah. Por pessoas anormais. Yeah. Yeah. E, por exemplo, uma coisa muito mais comum que tu tens dentro dos movimentos feministas e aí fora, por exemplo, o termo homem. Né? Quando usas o termo homem, não faz muito sentido. Começamos a falar de homens e mulheres. Então, usa apenas o ser humano. Quando tu dizes coisas como... por exemplo, hoje em dia eu já não digo coisas como tipo denegrir, Sim. Coisa está preta. Ovelha A negra, ovelha negra, está escuro, uma massa preta. tipo, cenas assim. Eu já não digo isso. Isso Pô, do meu dicionário já saiu para completamente. caracterizar coisas negativas com a palavra negro no meio. Isso foi uma construção que eles fizeram de muito tempo e até hoje muita gente usa. Nós quando falamos, por exemplo, de países desenvolvidos, né? O próprio termo desenvolvido tem uma conotação completamente imperialista. Né? Ou seja, nós falamos que supostamente a Europa é desenvolvida, nós em África não somos desenvolvidos nem éramos desenvolvidos naquela altura. Mas o desenvolvimento é uma coisa completamente subjetiva. Exatamente. Né? Porque nós hoje em dia reclamamos de coisas que nós não tínhamos antes. Os tais problemas da mente que nós hoje em dia temos, que leva a níveis altos de suicídio, antigamente não existiam. Mas supostamente hoje nós somos mais desenvolvidos. O desenvolvimento depende simplesmente daquilo que é a tua prioridade. Se tu vens de uma sociedade em que a tua prioridade é a tua comunidade, é vocês viverem bem, vocês conseguirem se alimentar, terem uma sociedade sã, unida, tu não precisas de centro comercial, não precisas de videogames, Não precisa de um arranha-céus. não precisas nada disso, porque a tua prioridade é outra. E não quer dizer que não estejas desenvolvido. Exatamente. Se tu tens isso dentro dessas sociedades, aí aquela sociedade não é desenvolvida, porque essa não é a prioridade daquela sociedade. Estás a ver? Mas agora, obviamente que para uma sociedade que prioriza o dinheiro, o individualismo, o consumismo, essas coisas aí já não são... desenvolvimento. Uma das coisas sobre o que disseste há bocado sobre a linguagem, uma das coisas que mais me faz confusão, não ouvir da boca dos brancos, mas ouvir da boca dos negros, que eu gostava que toda a gente tivesse noção do que diz, é, por exemplo, quando vê uma negra bonita e dizem é uma preta bonita. Isso para mim não é elogio nenhum, isso para mim é uma ofensa. Porquê quando tu te referes a uma mulher branca, tu dizes, olha, uma mulher bonita? E tu te referes a uma negra e dizes, tens que dizer que é uma preta bonita, como se fosse uma coisa rara. Tipo, tens que frisar, é uma preta bonita. Porquê? Olha, ela é badagira, mas olha, é uma preta bonita. Tipo, que é uma coisa rara, que não é normal haver uma preta bonita. Tens que frisar que é uma preta bonita. Mas quando é uma branca, é só bonita. Eu odeio quando nós, homens negros, fazemos isso, porque estamos a partir do princípio que não é normal. Nós temos mulheres bonitas e temos muitas mulheres bonitas. A maioria das mulheres negras são bonitas. E nós andamos aqui a usar essa narrativa de que uma preta bonita. O que é que tu pensas disso? Assim, olha, eu tenho uma forma bué, eu acho que eu sou exagerado na minha forma de autocrítica. Eu também sou exagerado. Mas... Epá, eu acho que eu analiso as coisas mais do que 1, 2, 3 vezes. Então eu tento desconstruir sempre tudo o que eu penso e tudo que... a ideia social que nós temos sobre certos assuntos, eu tendo a desconstruir o maior número de vezes possíveis para entender se realmente estou a pensar da forma certa ou não. Por exemplo, isso que estás a dizer, entendo o que estás a dizer e percebo que esse paradigma existe. Ao mesmo tempo, eu te diria que isso é uma coisa mais cultural. Tu em África não tens isso. Exatamente. Estás a ver? Isso é uma coisa muito mais europeia e provavelmente americana, né? Porque lá também... Deixamos-nos influenciar pelo meio.
Deixamos-nos influenciar pelo meio. Estamos habituados aqui onde crescemos a ver ser normal uma branca bonita e uma negra, por eles, direto ou indiretamente, há várias formas de incutir Não, é coisas. assim, a diferença também surge porque tu estás num contexto em que Deles. tu vês esses dois grupos com a mesma frequência. Em África, por exemplo, em Angola, nós não vemos tantos brancos assim para fazermos propriamente essa distinção. Em Angola, nós, se virmos uma mulher bonita, vamos dizer: olha, che, essa mulher é bala, é? Yeah. Não vamos distinguir. Provavelmente, em Angola, nós já distinguimos se uma branca Branca bonita. é bonita ou não. Yeah, Porque é menos comum vermos uma branca. Yeah. Não, mas imagina, um branco em Angola que veja uma branca bonita vai dizer uma mulher bonita também, não vai dizer uma branca bonita. Sim, mas é porque aquilo já é porque ele está a partir da agência dele como branco. Nós lá, se vimos uma mulher negra bonita, nós também só dizemos: olha essa dama bonita. Yeah. Se vimos uma branca bonita, nós vamos partir da nossa agência como negros e vamos dizer: olha essa branca bonita. Aqui, querendo ou não, nós estamos numa sociedade branca. E eu acho que nos frustramos um pouco quando tentamos ir buscar uma coisa que não é nossa, né? Queremos uma aceitação que nunca virá naturalmente, né? Os negros, tens boi de negros que se sentem atraídos por mulheres brancas porque acham que as brancas são melhores, right? Ao mesmo tempo tu tens brancos que têm fetiche tipo, por negros. Os negros que olham e dizem, por exemplo: olha essa negra bonita, provavelmente foram condicionados a isso porque eles vêm de um certo meio. E muito provavelmente são negros que, das duas uma, ou vieram de África e vieram de um lugar muito moldado pela ideia racial de que mulatos e brancos são melhores para like further your race, né, para melhorar os teus genes, etc. Existe muito isso em Angola, não existe? Sim, tens boi. Se bem que hoje em dia já tem mudado um pouco. Uma das coisas, uma vez num podcast aqui, acho que foi com o Ruivo, eu disse uma vez nisso, disse que os angolanos são bem animados, são bem empreendedores, que eu gostava disso no angolano, embora tivesse muita coisa condenável. E houve um angolano que eu até conheço, que é uma pessoa conhecida até, que comentou quais são as coisas condenáveis de Angola, tipo, pegou naquilo e eu gostava de aproveitar até aqui para dizer, uma das coisas que eu acho condenáveis de Angola é isso. A forma como se idolatra um mulato. Idolatra-se muito o mulato em Angola, tipo, o branco e o mulato, Deus. Só que mesmo os mulatos sentem-se, só que esquecem que para nascerem mulatos, um negro, um escuro, uma clara teve que gostar de algum escuro. Entendes? Para nascer um mulato, alguém claro teve que gostar do escuro. E há bocado disseste, e bem, existem muitos negros que gostam de brancas porque têm a ideia de ficarem superiores, ou da ideia. E é verdade. Mas também existem muitos brancos que têm o fetiche. Estás a entender? Existe o negro que quer ter uma mulher branca por entender que é superior. E existe o branco que tem o fetiche por negras. E é aqui que nós temos de fazer. Nós, homens negros principalmente, temos de fazer a troca. Entendes? E a situação do homem negro com a mulher branca é uma situação de há muitos anos. Mas a forma como nós olhamos para as nossas mulheres africanas, entendes? Nós temos que começar, nós, não todos, mas tem muitos, temos que começar a olhar para as nossas mulheres africanas de outra forma. E eu acho que esse é um dos problemas que nós temos na nossa sociedade. Nós não gostamos uns dos outros. Nós não nos aceitamos uns aos outros. Principalmente, uma coisa dita por ti, Dércio, realizador, pode ser a coisa mais certa do mundo. As pessoas que te rodeiam vão bater palmas, vão dizer, ok. A mesma coisa dita por um realizador branco, que pode ter ouvido de ti, vai dizer, uou, entendes? A série que o Dércio fez, feita pelo Dércio, uau, espetáculo, negro a fazer as coisas, uau, gosto disso, não partilha. Não partilha, não fala muito disso.
A mesma série feita pelo Dércio, por outro Dércio Branco, está na RTP Play. Uou, grande série. Um branco teve consciência de fazer as coisas por nós. Muito bom esse gajo. É muito... Entendes? É esse o nosso pequeno problema. Olha, para mim tudo parte de uma consciência histórica. Tudo. Em Angola nós tivemos a nossa era colonial foi muito específica. Muito. Também já ouvi histórias sobre E isso. é muito diferente do que se passou na Guiné, do que se passou em Cabo Verde. Sei disso. Então, eu diria, por exemplo, que angolanos hoje em dia são muito mais mentalmente colonizados do que cabo-verdianos e Guineenses. principalmente guineenses. Porque foi em Angola onde os portugueses fizeram a maior parte do seu trabalho de aniquilação cultural. Grande trabalho. Yeah. Nós, em Angola, a segregação era real. Tu, literalmente, se falavas a tua língua, podias ser sequestrado e morto. Conheci uma mulher que me contou essa história. Yeah. Uma angolana. Então, enraizou-se mesmo o medo. O bundo, que bundo, nada se podia falar. Né? Yeah. E se tu, imagina, tu podes querer falar a tua língua, né? Nem que em casa o teu pai te diga, não, mas filho, essa é a tua língua, tens de saber falar. O teu filho vai te dizer, mas pai, eu assim não vou conseguir me formar. Porque se eu falo a minha língua, eles não vão me deixar me formar. Eu não vou poder ir para a escola, não vou poder trabalhar. Como é que és que eu falo a minha língua? Qual é o interesse que eu vou ter em falar a minha língua se eu falando a minha língua literalmente não tenho perspectivas nenhumas para o futuro? Yeah. Tu não vais falar a tua língua. Eles Certo? lavaram a cabeça completamente dos angolanos. Então, nós, a nossa história foi muito específica, e depois quando essa mentalidade vem de geração em geração, depois tu ficas com uma geração que hoje em dia ainda olha para os brancos e os mulatos e pensa, esses são melhores do que nós. A história da Guiné foi completamente diferente. Tipo, na Guiné eram bem rebeldes. Os portugueses tentavam, não conseguiam. Os guineenses nós queremos esse território. Os tugas, nós queremos esse território, e eles vêm, tentem. Não conseguiam. Então o que eles fizeram? Esse nome aqui nos dá muito trabalho. Vamos pegar em cabo-verdianos, vamos lhes meter a administrar a Guiné e eles lá que lidem com isso. E os cabo-verdianos tinham boa parte dos privilégios. A morte de Cabral fala-se muito, foi por isso também. Tipo, tu tens enquanto nós não percebermos, por exemplo, há muita gente que se pergunta por que os cabo-verdianos e os guineenses falam as línguas deles e nós angolanos praticamente não falamos as nossas línguas. É só olhar para o contexto histórico. Eu também tinha isso, tinha essa forma de ver os angolanos, mas porque talvez achava que você era do angolano, essa mania de não sei o quê, mas não. Uma senhora explicou-me, e hoje deste-me a melhor explicação que eu já ouvi em relação a essa situação de Angola. Foi a primeira vez que eu vi alguém falar completamente e explicar-me muitas coisas que eu não percebia. O que faz sentido, porque a força deles em Angola foi muito maior, porque também Angola é muito maior, muito mais riquezas. Então, interessava-lhes muito mais anular completamente Angola e pôr Portugal dentro de Angola do que Guiné e Cabo Verde também não conseguiam, porque Guiné não deu Estava duro. Guiné não deu hipótese. Não é a Guiné de hoje. A Guiné não deu mesmo hipótese na guerra. E Cabo Verde também veio da raça, porque nós lutamos por Cabo Verde também e conseguimos libertar Cabo Verde. Mas em Cabo Verde ainda existe uma ilha em que eles também têm São Vicente e do lado também é o branco. Mas em Angola é mesmo o mesmo geral. Onde tens negros que se sentem brancos. Não, eles dizem que são europeus. Estão no meio do mar, então são europeus. Tanto que até a bandeira deles, até de 1992, Guiné e Cabo Verde tinham a mesma bandeira, mesmo partido político, mesma língua e mesmo hino nacional. Só que depois eles quiseram afastar-se da África completamente. A bandeira deles agora é a imitação da União Europeia, quase. Então, mas existe muito isso ainda. E agora consigo perceber porque é que Angola teve isso e mataram completamente, e isso está-se a arrastar. Mas tu não achas que já está na hora de nós começarmos a reeducar as pessoas? É difícil. A hora já chegou há muito tempo. Só que quando tu tens um sistema,
quando tu tens políticos que não têm vontade política nenhuma de servir o povo, a luta vai ser sempre individual. Eu acho que é. Yeah, lá está, tu vais ter pequenas pessoas que vão fazer o trabalho de educar os outros, e aí é só torcer para que existam algumas pessoas que vão fazer o mesmo, vão aprender e vão passar, né? Continuar. E vão continuar com isso. Porque no final das contas, assim, eu, por exemplo, no meu caso, eu só comecei a entender certas coisas quando eu comecei a me interessar por história. Né? Comecei a ler e comecei a entender o que aconteceu antes da época colonial. E aquilo deu-me uma perspectiva completamente diferente do universo, de quem são... Quem éramos. De quem são os negros, quem são os caucasianos, quem são os chineses, os asiáticos, etc. Né? Então, eu acho que para que algo assim acontecesse, para que todo mundo tivesse essa consciência, as pessoas todas teriam que se ligar com o passado. Não estou a falar de uma forma espiritual, eu sou ateu. Então, nem precisas ir por aí. Mas só o fato de tu conhecer saber a história e tu saberes o que é que pessoas como tu, que se parecem contigo, foram capazes de fazer há não sei quantos anos atrás. Começa a olhar para ti de forma diferente. E aquilo já dá um ar completamente diferente. Quando tu pensas que antigamente já se fazia cesariana, na época dos egípcios já se fazia cesariana, tu tens povos em África que tinham conhecimento de astronomia sem equipamento. Tu se olhas para o céu, tu não vês nada com os teus olhos. Como é que tu consegues ter conhecimento sobre o que está a acontecer lá em cima? Mas tu tens registros disso, né, hoje em dia em certas comunidades africanas, e são coisas que os brancos só conseguiram descobrir depois, tipo há 100 e tal anos atrás. Descobriram, se calhar roubaram e fizeram. A maior parte das coisas é assim. Quando tu começas a ter noção dessas coisas, o teu posicionamento é outro, a tua confiança é outra. Tu não vais chegar no meio de brancos e pensar, aqui sou tipo, tipo, não vais ficar assim. Começa a perceber que se calhar a diferença é porque tu estás um passo à frente. Exato. E tu vem, quando, ainda ontem estive a falar sobre isso, quando tu notas que és o que já se fazia antigamente, a única conclusão, seguindo um pensamento racional, tipo, posso estar errado, né? Mas eu acho que por uma questão de análise lógica, eu acho que esse seria o resultado. Se tu olhas para aquilo que nós já fazíamos antigamente, vês as construções que existem no Ghana, que existem no Egito, na Etiópia, tipo, mesmo em relação aos árabes, na Pérsia, etc. Não tem como tu não pensar, se os europeus não nos tivessem lixado, como é que seria? Provavelmente nós... se calhar nós estaríamos a voar. Não, mas o problema aqui que se põe é o seguinte: como é que nós tão evoluídos deixamos-nos de dominar por eles que não estavam tão evoluídos? Por uma questão de mentalidade. Se tu segues a história europeia, tu vês que, ok, tudo muito bem que tu tiveste muita coisa que não foi sobre conflito, mas a história europeia toda é sobre conflito. Exatamente onde eu queria chegar. Nós tínhamos a pureza de abrir os braços e receber. Eles tinham já maldade. Chegavam com facas, com armas e iam-nos punha lá pelas costas. Quando nós estávamos a abrir as portas e deixar entrar toda a gente e ia ser amigos de toda a gente. Eles nunca tiveram essa pureza. Eu acho que eles tiveram acesso, entre aspas, da maldade primeiro que nós. Então, e usaram bem essa maldade. É assim, não é tão preto no branco, mas sim, é mais ou menos isso. Parece. Porque imagina, os portugueses, por exemplo, quando tentaram ir para a Índia, né, a ideia deles mesmo era fazerem aquele percurso todo, e eles foram fazendo trocas em África. Inicialmente eles não foram com o intuito de, até porque eles nem sabiam o que é que existia em África.
E de repente, nessas trocas, eles foram ganhando. Pá, era um império consideravelmente pobre. Pá, de repente já vês os gajos com ouro, etc. Eles ficam tipo, "Meu, esse ouro aqui está fofo. Aqui tem Aqui, vontade. o que é que, pá, tipo, qual é a ideia? Não, acho que esses como são bonzinhos, Tem estamos a madeira, deixar. tem madeira. Eles Yeah, diziam, tem madeira. pá, não. Aqui, Toma um pente, toma um espelho. Tem madeira aí. Tem muito espelho. Epá, e com o tempo, obviamente, que eles, por causa da história deles mesmo, né? Porque aqui na Europa era uma barbárie, esquece. Tipo, antes de existir a Europa, né? Até porque a Europa não é um continente, a Europa na verdade é a Ásia. Né? Os europeus é que decidiram criar a Europa. Né? Então, a Europa é um território geopolítico, não é um continente. Right? Então, quando eles começaram a perceber que eles podiam explorar um povo que não era santo, tipo, nós não éramos santos. Não, claro que não. A diferença é na forma como se fazia ou se praticava o mal. Por exemplo, tu em África tinhas sistemas de castas, né? Que eram basicamente classes sociais, mas em que tu tinhas certas ordens e leis de como algumas pessoas eram depois introduzidas na sociedade. Por exemplo, se o meu império dominar o teu, nós vamos vos fazer de escravos, não é? Vamos vos escravizar, mas nós vamos vos inserir na sociedade paulatinamente. Por quê? Porque nós não nos interessa apenas ter pessoas a trabalharem para nós, mas interessa-nos que a nossa sociedade cresça. Exatamente. Epá, nem que seja para depois dominar os outros também, mas nós queremos que a sociedade cresça. Né? Nós não queremos escravos eternos. E na Europa era completamente diferente. Né? Na Europa era, nós vamos dominar aqueles, vamos estuprar as mulheres, vamos ficar com as crianças e vamos matar os homens. Estás a ver? Por exemplo, tu tens... Eu acho que se fala muito pouco disso, mas na Europa o sistema de escravatura da Europa, na verdade, durou mais tempo do que o africano. É sério? Aqui tu tinhas pessoas que eram escravizadas e mulheres... Aliás, tu já assististe séries tipo Vikings e o que tu vês lá era realmente o que acontecia aqui. Né? Só que depois, quando houve essa aproximação, ou seja, quando se começou quando começaram a trazer negros para cá para justificarem a ideia de que os negros precisam continuar nessa posição, então não nos adianta fazermos os nossos iguais de escravos também. Até porque como é que nós vamos justificar eles serem escravos e os nossos também serem escravos? Eventualmente eles vão se juntar e vão nos coisas. Então vamos criar aqui um sistema que vai fazer todo mundo pensar que eles são escravos porque eles nasceram para ser escravos. E a única forma disso é levar os outros. Porque, por exemplo, os irlandeses e os italianos eram vistos como inferiores na Europa. Só que eles são brancos. Tu olhas para eles, eles são brancos. Então, chega uma altura e tipo, não pode. Se eles são brancos, temos que parar com isso porque nós queremos justificar que os negros é que são inferiores. A cor da pele é que faz. Então vamos criar aqui um sistema que vai nos permitir passar essa ideia para todo mundo, até para os próprios negros. Mas porquê que nós até hoje continuamos, na maior parte dos países africanos, com o sistema de ensino é deles? O sistema judicial é deles. Tipo, tudo ali que eles deixaram continua intacto. Nós temos que adaptar as coisas àquilo que nós somos. O tribunal funciona como? Funciona como o da Europa, as leis, tudo certo, tudo igual. Mas nós negros, vivendo como negros, as nossas leis têm que ser iguais às da Europa. Nós somos diferentes. O sistema de ensino tem que ser igual ao da Europa. Não. É o que Temos que adaptar. Estou-me a esquecer agora do nome.
o presidente do Burkina Faso, O Ibrahim Traoré. o Traoré, é o que ele está a fazer, né? Por exemplo, agora recentemente ele disse, o que é que ele disse? Eu posso estar a errar mais ou menos no que ele disse, mas acho que foi algo na linha de acho que a democracia é overrated, Ok. né? E as pessoas, e aqui na Europa foi já Tentaram passar, já demonizar quer, aquilo como faz já assim. quer voltar para o autoritarismo e não sei o quê, não sei o quê. Mas, meu, quando um sistema funciona para o povo, não interessa que sistema é. Não interessa. Se funciona para o povo, funciona. Tu tens democracia, por exemplo, nos Estados Unidos. Tens um certo tipo de comunismo na China. Na China as pessoas vivem melhor do que nos Estados Unidos. Mas supostamente a democracia que é o sistema certo. Né? E lá tá. Em África nós não temos atores políticos com consciência africana. E o nosso problema é esse. Nós temos lá marionetas metidos pelos do Ocidente para fazerem aquilo que eles querem fazer, para continuar a fazer. Por isso é que eles não ganham qualquer um, ganham quem eles querem que ganhe. Ou manda quem quer. Por exemplo, na Guiné, o que acontece na Guiné hoje em dia é o caso mais gritante disso. Ganha quem eles querem que ganhe. Quem vai servir os interesses deles é que vai ganhar. Pode fazer eleições até amanhã. Eles querem que seja assim, vai ser assim. Então nós temos que mudar isso um bocado. Está na hora de mudar. E uma das coisas que nós podemos fazer para mudar, por exemplo, há bocado estava a falar do que como é que podemos reeducar as pessoas. Existem muitas formas. Não podemos estar no governo para pensar, não temos ser políticos para isso. O que tu fazes é reeducar as pessoas. O que eu faço aqui no podcast é reeducar as pessoas. O que um músico faz é reeducar as pessoas. Uma pessoa que veja aquela série ganha uma consciência daquilo que é. Por exemplo, existe uma grande diferença entre um africano nascido em Portugal de um português com origem africana. Sim. Mas te referes a que sentido? Imagina, duas pessoas nasceram no Hospital do Barreiro. Duas pessoas, dois negros. Um pode ser africano nascido em Portugal e outro pode ser português com origem africana. Está tudo aqui. Sim. Está tudo aqui, entendes? Eu posso ter nascido cá e considerar-me africano que nasceu na Europa. Porque olho para trás e não vejo nenhum português na minha família. Não tenho nenhum português. Eu nasci no território português, mas eu não sou português. Eu sou africano. Minha origem, meu sangue, minha maneira de ser tudo, a maneira de falar alto, tudo. Eu sou africano. Nasci cá, ok. Acontece que nasci cá, mas sou africano. Nasci na Europa. Mas há outros que vão dizer, não, eu sou português. Nasci em Portugal, sou português. Mesmo que tudo em Portugal te diga que tu não és português. Te mostra que tu não és português, entendes? E continua, eu sou português. Vai perguntar ao André Ventura o que é que tu és. Ele vai dizer o que é que tu és. Entendes? Então, vendo situações, filmes, séries como a série que vocês fizeram, vendo lugares onde se fala com orgulho de ser negro, que fala das dores que nós sentimos, se calhar tu começas a perceber, não, se calhar sou mesmo africano que nasceu na Europa. Entendes? No primeiro episódio das novas narrativas de caça, do Luís. No primeiro episódio, tu consegues logo perceber que o Luís é um africano que nasceu em Portugal. O Luís não é português com origem africana, embora ele não tenha percebido isso ainda, mas quando ele senta à mesa, ele percebe que não é português nenhum. Todas as dicas, tudo, ninguém lhe ouviu falar. Já partem do princípio que ele é angolano. Porque a mãe tinha que fazer muamba como... A tua mãe deve ter muamba como ele, porque eles não querem saber. Eles não querem saber. Se tu és angolano, se és cabrense, é tudo igual para eles. É tudo a mesma coisa. Por isso é que ela diz, tua mãe deve fazer uma bomba muito boa. A não ser que, olha, tão fácil aperto... Que eles acham que essa piada tem alguma graça. Tão fácil aperto a mão a um branco com um pescoção preto. Entendes? Todas aquelas dicas ali estão a dizer ao Luís que ele não é um português com origem africana. Ele é um africano nascido em Portugal. Se ele adota a postura de entrar lá sabendo que ele é um africano nascido em Portugal, tudo fica mais tranquilo. Entendes? Quando lhe ataca daquela forma, ele não tem ideia, sou de Torres Vedras, não sei o quê. Ninguém quer saber disso. Não é isso que vai-te fazer português. Para eles nunca é isso. Nunca vai ser isso, entendes? Para eles é o que tu representas. Há uma coisa em que os negros deviam pensar sempre. Que é, tu até podes não saber que és negro,
Mas toda a gente sabe. Mas o branco Sabe. sabe sempre quem não é branco. Yeah. Estás a ver? Tu podes achar que tens sei lá, o linguajar, tens os hábitos, tens a cultura de brancos, mas e até pode ser mestiço e quase parecer branco como como é que é? Esqueci-me agora o nome dela. Na série? Não, a mulher do Príncipe Harry. Ah, sim. Isso aqui. Tipo, que é tipo assim, mestiça, quase branca. Quase branca. Mas um branco sabe Sabe sempre. E faz-te saber. Yeah. Fazem-te saber. Eu acho que é isso que temos que começar a mostrar às pessoas, porque existe muita gente confusa ainda. Eu tinha, na escola, eu sempre falei português normal, né? Porque eu também cresci aqui e na escola tinha um professor que dizia-me assim, uma vez disse numa cena de orientação, estávamos todos lá na escola, ele vira-se à frente dos outros professores brancos como ele e ele diz: está aqui o Miller, anda cá Miller. O Miller é o branco, é o preto mais branco da escola. Ele queria-me dizer com isso que eu era inteligente. Yeah. O preto mais branco disse: como assim isso? É o preto mais branco da escola. E eles, entre eles. Isso não, você que é o branco mais preto da escola. E deixei-lhe a pensar. Porque ele é o que lidava mais connosco. Mas mesmo lidando muito connosco, mesmo entrando, nós gostávamos muito dele, ele continuava a ser branco no fim do dia. E quando estão entre eles, pode ser o gajo mais fixe contigo, mas quando estão entre eles sai sempre uma piada. Sai sempre essa piada. E essa piada, se tu estiveres bem resolvido sabendo que tu és negro, não te vai atingir da mesma forma, porque tu não fazes questão também de ser português. Entendes? Quando tentam te picar, tu não és português, mas tu não és bem português, tu és de onde? Tu já estás tranquilo com isso, porque tu também não fazes questão de ser português, mas tu ainda estás naquela de que nasci em Vila Franca de Xira, direto. Vai-te doer muito. Olha, no ano passado, quando eu estive em Angola, eu falo com a minha mãe constantemente, né? Mas eu já não a via há uns 10 anos. E quando eu fui para Angola, ela parou e tipo: mas, Tércio, como é que o teu sotaque não mudou? Esse tempo todo lá, nem já uma mudançazinha. Ele disse: nem vai mudar. Esse mambo aqui vai ver para sempre. Eu acho que, se calhar, não sei, se calhar, estando com angolanos lá, se calhar há uma coisa Que ou eles vão outra notar. que possam notar, né? Mas 95% do meu e já tá, imagina, mesmo eu a falar contigo, eu não estou a falar 100% do jeito que eu falo tipo, com os meus amigos angolanos. E porque o meu sotaque mesmo não muda. Eu não faço questão de ser outra coisa. Não faço mesmo questão de ser outra coisa. Eu sou angolano, sou negro, e essa é a minha identidade. Mas isso também tem tudo a ver com a forma que eles nos veem, a forma como nós nos vemos também. Porque se for um americano a errar no português, é normal, ele também é americano, ele não fala português, é normal. Estou engraçado, ele tentou. Se for um negro, um africano a falar mal português, é motivo de riso. Olha, em relação a isso, por acaso, eu tenho pensado numa cena ultimamente, já há alguns meses, que é, acho que já está na hora de países como Angola, não sei bem Cabo Verde e Guiné, mas Angola, vou pegar só em Angola. Nós já devíamos ter o nosso próprio dicionário. Por exemplo, os brasileiros, o português brasileiro não é o português de Portugal. O brasileiro obriga o português a mudar. O novo acordo ortográfico é completamente para favorecer o português do Brasil. E lá está. E hoje em dia tu tens tu tens o português, que é de Portugal, e depois é também adaptado por outros países PALOP, e depois tens o brasileiro, que não é português, é mesmo brasileiro. E em Angola nós já devíamos ter isso também. Porque, por exemplo, a mim custa-me estar a falar, fazer, falar, dizer. Me custa mesmo. Eu consigo, mas me custa e não quero. Nós em Angola, querendo ou não, nós falamos fazer, dizer. Falar. Estás a ver? E isso já devia ser oficial. Na Guiné, imagina, há uma palavra que Portugal se gaba ao mundo de dizer que a única língua em que tu podes dizer com uma palavra só, saudade. Saudade. É uma palavra só. Saudade. Mas saudade veio de onde?
Saudade vem do crioulo. Saudade vem do crioulo. Então, saudade, então, na Guiné, há muitas outras coisas que nós dizemos. Por exemplo, se quiseres dizer eu tenho saudades tuas. Eu tenho saudades tuas. Eu tenho saudades tuas. Assim. Quatro palavras. I miss you. 3 palavras. Na Guiné dizem diz Joe. Quê? Diz Joe. Estás a ver? Uma palavra. Bah. Estás a ver? Na Guiné temos muitas palavras dessas. O nosso crioulo é muito rico. Tem muitas palavras, diz uma coisa e diz-te bem da coisa. Estás a ver? No português, e o português é mais rico que o inglês ainda, que também tem, por exemplo, o inglês que é brinco diz earring, anel de orelha. O português é brinco. Mas no crioulo, então, crioulo temos muito disso e devíamos pôr isso no dicionário, porque eles foram buscar coisas de nós por causa disso mesmo, porque sabem que simplifica muito. Saudade. Eu tenho saudades tuas. Me diz tchau. Acabou. Eu tenho saudades tuas. Me diz tchau. Como é que é o... Na Guiné existem muitos conflitos de etnias? Muitos. Sabias que há etnias na Guiné que foram fabricadas pelos portugueses? Não. Eu não consigo dizer quais, Sim. mas há. Especificamente por causa daquilo que nós estávamos a falar, que os guineenses não se deixavam colonizar. Então, Criar formas de dividir. o playbook dos brancos é sempre esse. Se eles são unidos, vamos dividir. Então, eles começaram a criar grupos, né, etnias, e a dar certos significados. Vocês são isso. Vocês são mais assim, 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 e vamos segregar de certa forma. E depois, com o tempo, né, as pessoas vão crescendo e vão achando que realmente são aquilo. Por exemplo, na Guiné vocês têm muitas etnias. Tem balantas. Balantas são os mais agressivos na guerra. Eles é que expulsaram os portugueses. Balantas mesmo são os mais... E depois tem os manjacos. Manjacos são bem organizados financeiramente. E tipo, o manjaco funciona tipo judeus. O manjaco vem para a Europa, é super organizado. O próximo que vem já tem dinheiro para se orientar e vai juntando dinheiro para outro vir. Está a ver? Os manjacos são bem organizados. E o dinheiro circula entre vocês. Manjacos. Os fulas são bem bons com negócio. Bem bons com business. Estão na rua, sabem se virar. E tem muito disso. E depois é aquilo que tu disseste. Existe muita guerra entre eles. Tu és não sei quê, não gosto. Um está no poder, só vou puxar manjacos. Não sei o quê. Estás a ver? Em vez de pensarmos assim, eu estou no poder, eu sou presidente, ok. Preciso do ministro das Finanças. Tem que ser um manjaco, são bons com contas. Entendes? Preciso de alguém para vender, ok, está aí um fula. Entendes? Perceber isso, mas não, é tudo... Isso deve ter partido mesmo dos brancos, certeza. Yeah. Tens, eu acho... Em Cabo Verde também existe. Sampajudos e badios, também. Guerra entre eles também. Lá, mas aquilo é uma cena mais racial, não é? Não é bem racial, são todos cabo-verdianos. Não, mas... Existe tipo... As 10 ilhas são povoadas... 10 ilhas, 11 ilhas, 10, 11. A maior parte das ilhas são povoadas por sampajudos. E Santiago é onde tem os badios. Badios são mais bravos, são os da luta. São mais parecidos com o guinense. Mais parecido com o guinense. Os sampajudos são mais diluídos, mais misturados. Tipo, com alemão, com holandês. São aqueles cabelo fino. Sim, mais mestiços. Sim, e são os que adoram mais, gostam mais dos brancos do que os badios, são menos... então eles têm bem esses conflitos. Os sampajudos dizem, os badios gostam muito de guerra. Os badios dizem, os badios são muito moles. Tem sempre essas cenas, estás a ver? Então, é a cena dos brancos, deixaram muita discórdia entre nós, muita divisão, estás a ver? Em vez de sermos só todos um, não somos. Há muita divisão. Olha, eu acho que nós tentamos... Não é mau, não é... Eu acho que... E na verdade foi isso também que eu tentei transmitir no meu episódio na série. Eu acho que Qual é o teu episódio? O Sobrevivente. Que é o episódio 5. Ou seja, eu acho que nós somos seres... o Sobrevivente é onde há festa no fim. Não, esse é o Limbo. Limbo. O Sobrevivente é o da distopia, em que Portugal foi destruído. Ok. É isso mesmo que eu quero perceber. Eu acho que nós somos seres naturalmente conflituosos. Essa ideia de que aspiramos a um dia viver paz em todo... nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Eu espero estar errado, mas eu sei que eu não estou. A única coisa que eu afirmo com certeza é isso. E olha que eu sou ateu e eu não afirmo com certeza que Deus não existe. Mas eu tenho tenho a certeza absoluta que nós nunca vamos chegar a uma fase de paz eterna. Não existe. Por quê? Porque nós somos seres conflituosos.
nós podemos literalmente crescer com o mesmo pai, com a mesma mãe, com os mesmos valores, estudando na mesma escola, na mesma universidade e até sermos empregados pela mesma empresa, trabalhamos, mas nós vamos ser super diferentes. E basta conhecer uma pessoa que te molda de uma certa forma para que de algum jeito crias conflito com teu irmão. Nós somos seres naturalmente conflituosos. Isso faz parte mesmo da nossa natureza. O que faz com Mas que... nós negros ou nós humanos? Não, humanos mesmo. E isso faz com que essa ideia utópica de nós os negros vamos ser um dia unidos, não tem como. Mas eles são. Não tens como. Mais ou menos. Mas são mais que nós. Mais ou menos. Eles são mais que nós porque existe Uma agenda. Não, nem uma agenda. Há uma mentalidade transversal a grupos de opressão. Por exemplo, brancos se entendem bem no que toca aos seus privilégios, porque eles todos têm o mesmo privilégio. Então, eles vão compreender quando um outro branco não quiser largar aquele privilégio dele. Yeah. Da mesma forma que acontece com nós os homens. Yeah. Nós os homens, nós podemos chegar... Pá, eu fico burro. Como é que um gajo que não me conhece está com a dama dele, se a dama dele sai, ele vem falar comigo. Ui, essa outra, essa gaja é bom. Nega, tua dama está ali, você não me conhece. Não sabe se eu vou dizer alguma coisa. Mas os homens têm uma confiança. Não sabe o que não vai dizer. Tipo, é inerente. Yeah. Estás a ver? Exatamente. Por quê? Porque nós somos também, querendo ou não, nós somos um grupo que detém privilégios sobre mulheres. Exato. Nós... E gozamos desse privilégio também. Estás a ver? Então... Por exemplo, posso ver um gajo aqui a beijar uma gaja agora, essa da babada, vem outra, a dama dele vem, ele beija. Nunca vou dizer na vida que ele estava com outra. Não lhe conheço de lado nenhum. E é muito mais fácil um homem a ver essa situação, olhar e dizer isso é mau, do que dizer isso foi horrível, nojento. Estás a ver? Muito mais facilmente aquele mesmo vai receber praise. Mesmo sabendo que é errado. Mesmo sabendo que é errado. É o que boa analogia. É o que acontece com os brancos. Exatamente, é muito boa analogia, porque nós, enquanto homens, eu posso ver um homem trair a namorada, até posso me rir e não sei o que, essa namorada me perguntar, não vi nada, nunca vi, não lhe conheço, mas nunca vi nada, não vi com ninguém. Mas se sei que é errado, e o branco é igual. Nós, por exemplo, nós não usamos traição no nosso barômetro de maldade, bem e mal. Nós não usamos traição para classificar alguém como não sendo boa pessoa. Não é. Tu podes ter um amigo que trai, literalmente tem 5 namoradas e arranja mais umas tantas aí, mas aquele nos teus olhos nunca vai ser má pessoa por causa daquilo. Para ele ser má pessoa, ele tem que bater alguém, tem que se calhar violar alguém. Mesmo assim, alguns homens nem sequer para isso... Não, violar já... Não, tu tens muitos homens que violação não é má. Eles fazem... Tipo, tens boa de homens que fazem isso comumente entre eles, depois contam. Até porque tu tens existe uma ideia muito diluída do que é violação. Eu me lembro que em Angola, antigamente... Hoje em dia, se calhar já não estou tão familiarizado, porque o meu meio é muito fechado e os meus amigos, nós não temos nada disso. Aí depois também eu não saio para conhecer pessoas aleatórias, mas eu me lembro que em Angola, antigamente, as mulheres, quando dissessem, por exemplo, um homem está a tentar ficar com alguém e ela estivesse a dizer não não era motivo suficiente para ele parar. É sério? Não, nunca era motivo suficiente para ele parar. Não chega. Não. E depois tu tens outro problema, que era as próprias mulheres também não sabiam. Para elas, se elas se meteram naquela situação, é porque de certa forma querem e acabam por... Porque isso é uma coisa muito comum a pessoas que são violentadas, que é uma forma de autodefesa. Síndrome de Estocolmo. Não. Neste síndrome de Estocolmo é um mecanismo de autodefesa
para tu lidares com a situação em que estás. Se tu sabes que tu não consegues sair de uma situação, tu meio que tentas te convencer que a situação é ok. Então muitas mulheres meio que faziam isso. Não querem, mas epá, já estou aqui, não sei o quê, então vou só já fazer. E os homens interpretavam aquilo, epá, ela só está a se fazer, em Angola assim, está a se fazer tudo o coro, não sei o quê. Ela queria. Estás a ver? Mas na verdade, Nunca quis. e depois aquilo acontece e ela não olha como ela foi estuprada. São muito poucas mulheres que, se calhar não muito poucas, mas tu tens várias mulheres que já foram estupradas e mesmo homens. Na verdade, tens mesmo homens, porque na verdade, se tu não queres fazer, se não queres fazer sexo com alguém e só fazes porque és forçado, Já é violação. é violação. Yeah. Mesmo que sejas homem, porque supostamente o homem é que trabalha, né? Então um homem nunca vai pensar eu fui estuprado. Nunca. Yeah. Mas se tu não querias de todo mesmo e só fizeste para aquela pessoa, sei lá, imagina que estás numa situação em que imagina que estás numa cidade, né? E tem alguém que e estás na casa de uma pessoa, não tens para onde ir. E aquela pessoa está interessada em ti, quer fazer sexo contigo, tu não queres, mas tu sabes que pá, estás aí há muito tempo, não quero. E de repente, Decidiste. por exemplo, tu sabes que se não fizeres, ela não vai parar e aquilo também já está super desconfortável, mas também não consegue sair daí porque estás na casa dela, ou estás nessa. Vais acabar por fazer. Yeah. Não foi É por vontade violação. própria, é violação. Yeah. Então, O sexo quando tem que ser consentido dos dois lados, tem que haver e tu vontade tens, de desejo. dos dois lados. e infelizmente as pessoas não têm educação sobre isso, não têm consciência disso, né? Por exemplo, uma coisa que as pessoas não sabem. Nós quando falamos que alguém durante o sexo broxou, nós só falamos de homens. Já ouviste alguém a dizer que mulher broxou? Não, Mas sabes que mulher broxa. porque eu não tinha essa noção. A mulher quando não consegue ficar lubrificada, Ok. basicamente é ela a broxar. Sério? Yeah. Tá a ver? Yeah. Mas lá está, nós não temos educação sobre esse tipo de coisas. E o que é que nós fazemos geralmente? Se uma mulher não está a ficar lubrificada e ela ainda assim faz, na verdade ela está a forçar uma coisa que o corpo dela está a dizer, não. ou não quero fazer, ou preciso de estímulo para realmente ter vontade de fazer. E pronto, nós não Faz sentido, faz não, todo não sentido. percebemos nada disso. Olha, mais um tema para uma série. Não, é importante pensar em cenas, fazer cenas dessas. Olha, o nosso tempo está a acabar. Eu tentei gerir da melhor forma, mas os assuntos estavam muito interessantes e chegamos até aqui sem falar muito daquilo que realmente interessa. O impacto que a série está a ter era o esperado? Como é que está a ser a recepção do público? Eu acho que sim. Tenho. A única coisa que eu não estou a receber, que é aquilo que eu quero, é críticas, mas críticas reais, não apenas elogios. Porque eu sinto tipo que as pessoas estão a elogiar mais porque a série foi feita por negros, né? Então é todo o paradigma que foi quebrado, então as pessoas estão mais a ovacionar o paradigma que foi quebrado. Ninguém vai olhar para a qualidade. Yeah. Eu acho bem, de um certo ponto, porque neste momento nós temos que incentivar-vos. Continuem, mesmo que o próximo não seja 100%. O importante é ter aparecido. Ter aparecido, incentivar, continua, porque eu tenho o privilégio de dizer aqui na tua frente, continua. Mesmo que esteja mal, continua, porque é importante haver, tá vendo? Para nós é ótimo. Para nós, nenhum de nós está preocupado com a qualidade neste momento. Claro que vocês são exigentes convosco mesmo, mas neste momento o mais importante é existirem. É ver alguma coisa nossa aí na rua. E tem perspectiva de fazer mais? Sim, assim, nesse momento cada realizador tem trabalhado nos projetos deles. Nós nos juntamos para fazer este, mas cada um tem os seus projetos. Eu, no meu caso, projetos escritos não me faltam. E basicamente o que eu faço é sempre correr atrás para ver se eu consigo realizar alguns dos meus projetos. E com ou sem financiamento acabo por realizar sempre alguma coisa, né? Alguém que esteja a ouvir o Dércio agora neste momento e tenha gostado do teu episódio, do teu trabalho e quisesse ajudar-te, o que é que precisava de fazer, o que é que tinha de ter? Dinheiro.
A pessoa tem dinheiro, como é que a pessoa Através do meu Instagram. Vamos deixar o Instagram na descrição. Através do meu Instagram e basicamente ter noção de que eu não sou uma pessoa fácil ou de me dobrar para agradar os outros. Eu faço, a sua ideia. eu faço exatamente aquilo que eu acho que é o certo para mim, tendo em conta a minha visão. Porque o que eu faço a nível audiovisual não é apenas arte, mas é uma posição política, porque, como percebeste, eu sou quase tudo, né? Política e coisas. Foi interessante perceber isso. Foi a primeira vez que algum angolano explicou bem a situação de Angola e eu gostei disso. Daqui a 10 anos, onde é que te vês? Onde é que estará o Dércio, realizador? E diz espaço para crescer aqui em Portugal? Não. Se te referes a crescer realmente, a atingir um nível internacional gigantesco, não. Se quiseres estar confinado ao mercado português, não é fácil, mas também não é impossível, porque há poucas pessoas, mas lá está. Há sempre uma janela ou outra, né? Mas daqui a 10 anos eu me vejo de forma... É meio engraçado porque eu me vejo a realizar documentários. O meu vício real são documentários. Tens algum publicado? Tenho. Onde é que podemos encontrar? Tenho um documentário que eu fiz com o SOS Racismo, acho que já foi uns 4 anos ou 5, que se chama Os Últimos 30 Anos de Luta Antirracista em Portugal. Não é bem o meu registro, porque eu também fui convidado a entrar, então aquilo é basicamente é espelhado no que as pessoas envolvidas no projeto queriam fazer. Mas sim, tenho esse documentário, mas eu me vejo a fazer documentários de natureza um pouco diferentes. Por exemplo, há um documentário no qual eu estive a trabalhar um tempo atrás, mas que agora está em stand-by, já há algum tempo está em stand-by, que era a imagem e representação de mulheres negras em videoclipes de artistas Palop. Para ver como é que as mulheres negras eram representadas. Muito bem. Tens de voltar aqui para falarmos disso também. Eu acho que o tempo correu bem rápido, tem muita coisa, tinha muito assunto para falarmos aqui. Eu acho que tens mesmo de voltar com mais calma. Foi primeiro, não custou nada, já viste? Passou rápido, o tempo até passou rápido. Vamos marcar aí, voltas aí de novo, a gente vai falar sobre isso, porque eu acho também que é um tema muitíssimo importante de se falar, e mesmo as mulheres africanas não têm muita noção muitas vezes disso, querem aqueles 5 minutos de fama e não entendem muitas vezes como é que estão a ser usadas, e se calhar isso é super errado. Dércio, muito obrigado por teres vindo cá. Deixa aí as últimas considerações para o que é que queres dizer às pessoas realmente em relação ao teu episódio, em relação ao teu trabalho. O que é que gostavas de dizer às pessoas? Se calhar só que primeiro assistam a série toda, e para quem me conhece, aliás, não precisa me conhecer, se encontrares o meu Instagram, manda uma mensagem, diz-me o que é que achaste do episódio, podes criticar. Eu sou uma pessoa que que não leva críticas a mal. Eu gosto de críticas, sem críticas eu não vivo. Então, se quiseres criticar e dizer o que é que achaste, eu agradeceria imenso. Critiquem, mas critiquem com respeito. Não vão precisar procurar muito o Instagram, porque nós vamos deixar na descrição o Instagram do Dércio, mas critiquem com respeito. É falar, não é atacar, não é nada disso. É mais disso. Eu acho que teve super bem, a série toda foi muito boa, muito bem conseguida, e principalmente muito agradecido por terem se lembrado de fazer uma coisa dessas. Espero que a RTP continue também a apoiar esse tipo de realizadores, esse tipo de projetos também, porque nós precisamos muito disso e gostamos bastante. E como é que podemos mostrar que gostamos? É ir assistir e partilhar e falar disso e fazer disso um acontecimento grande. Dércio, muito obrigado mais uma vez. Vamos combinar, vais voltar aqui. Pessoal, foi um prazer enorme ter aqui o Dércio, e até o próximo episódio. Estamos juntos.